Bom dia aos outros deputados que estão aqui, que chegaram na medida que a sessão estava acontecendo. Deputado doutor Manuel Marcos, deputado Adailton, que acabou de falar, deputado Netinho Guimarães. Sobre a água, né, eu quero também trazer aqui um vídeo que a gente recebeu, né, hoje, né, de uma situação, senhor presidente, muito triste, porque isso demonstra a falta de transparência, George, até mesmo nas informações sobre fatos muito relevantes da nossa sociedade, porque desde segunda-feira, terça-feira, mesmo quando eu falei aqui da questão da falta de água, eu fui interrompida dizendo que a situação já estava regularizada, né? E como foi já dito aqui hoje, vários bairros, né, como Santa Maria, Falorândia, né, o Augusto Franco, São Conrado e o conjunto Orlando Dantas, todos ainda enfrentam a torneira seca. E um vídeo que a gente vai colocar, deputado Adailton, falta transparência é isso, né? Também de informação, porque tanto o governo do Estado, tanto a Iguá e tanto a própria Prefeitura de Aracaju anunciaram que as situações já estavam todas regularizadas, né? Que estava tudo normal, e não é, né? Por isso que esse vídeo foi feito hoje pela manhã, doutor Manuel Marcos. Eu fico imaginando também os postos de saúde, né? Os equipamentos de saúde, porque sem água não tem como funcionar, né, com normalidade, né, esses equipamentos tão importantes para a população. Pode soltar o vídeo, por favor. 7h40 7. Quinta-feira, e sem uma gota de água aqui na torneira, no Orlando Dantas, aqui no bairro São Conrado, em Aracaju. E a pergunta que fica, que não quer calar, é que horas vai chegar água aqui no conjunto Orlando Dantas, no bairro São Conrado, e até quando a gente vai ver nesse processo de desinformação, porque a prefeitura fala uma coisa, o governo também fala outra coisa, e até agora a gente está aqui nesse dilema, sem uma gota de água, até para tomar banho tem que comprar água, porque não tem nenhuma outra iniciativa da gestão municipal, do próprio governo do estado, para tentar minimizar os impactos da comunidade. Então essa é a pergunta que fica. E isso é um absurdo, senhor presidente. É um tapa na cara da população que não consegue cozinhar, não consegue tomar banho, não consegue viver com dignidade, porque estamos vendo, né, um verdadeiro descaso com a veracidade da informação. E esse comportamento, né, de querer enganar, dizer que a situação está regularizada, né, e também de manipular as informações, é a prova de que falta, né, comprometimento com a verdade do governo do Estado e também da própria Iguá. E a população merece explicações, merece transparência e, acima de tudo, merece ter água em casa, que é um direito básico e inegociável. Então, mais uma vez, a gente precisa, né, prezar pela transparência, né, nas informações, para querer tapar, né, o sol com a paneira, já foi regularizada, consertou, mas não, né, porque isso acaba mostrando, né, passando para a sociedade uma falta de transparência. E sobre a questão da OS, né, que foi denunciada pelo Sindimed, dizer que a nossa denúncia não foi só esse caso, essa situação, né? São posturas que vêm acontecendo desde o início, como a diminuição de profissionais, porque antes o Hospital da Criança tinha a média de 300 funcionários, agora, com a nova empresa, tem 300, e isso diminui, né, a qualidade do serviço, porque há sobrecarga, né, isso prejudica o atendimento, profissionais não capacitados. Então, é uma gama de situação que reflete, né, que a gente denuncia esse processo de privatização, né, da saúde no estado de Sergipe.
Agora, senhor presidente, eu vou falar sobre uma reunião, né, que aconteceu ontem, depois da sessão aqui no meu gabinete, com o movimento organizado dos trabalhadores urbanos, o MOTU, né, para dialogar sobre as demandas das comunidades aqui de Aracaju, São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro e também a Barra dos Coqueiros. E o movimento, né, organizado, né, dos trabalhadores e trabalhadoras urbanas, o MOTU, né, tem, ao longo de sua história, milhares, né, de famílias sem tetos que lutam por moradia e vida digna, né? Eles ajudam essas pessoas a lutar, né, por algo que é básico, que é um direito constitucional, que é a moradia digna. E, atualmente, o MOTU organiza, né, e dá uma sustentação às ocupações em cidades, né, da Grande Aracaju. E conversamos sobre a necessidade, né, da regularização fundiária e política habitacional para as ocupações. Vitória da Ilha, lá na Barra dos Coqueiros, né, a ocupação Novo Amanhecer, lá em Nossa Senhora do Socorro, que há 16 anos, né, dezenas de famílias, né, estão lá ocupando e que está aí lutando para que o governo do Estado doe o terreno para as famílias ocupantes. Além da ocupação Calorina de Jesus, em Socorro, e a ocupação Cabrita, lá em São Cristóvão. Também tratamos sobre o fechamento dos portos tradicionais da pesca artesanal aqui na Grande Aracaju, que prejudica, senhor presidente, o trabalho de pescadores artesanais e marisqueiras, como tem acontecido lá no Porto do Gringo e o Porto do Capitão, aqui em Aracaju. Né? O Porto do Gringo fica ali na Soledade e o Porto do Capitão fica aqui no Porto Dantas. Isso é muito grave e nossa mandata continuará na luta pelo acesso livre aos portos, rios, mangues, lagoas e praias, porque já é uma recomendação até a nível do Ministério Público Federal, porque numa reunião que eu tive com a procuradora, ela disse que qualquer porto, né, de marisqueiras, de pescadores artesanais, que estivessem sido interrompidos, que estivessem sendo prejudicados para a realização dos trabalhos, né, desses pescadores e marisqueiras, ela, né, ia intervir e ia exigir a abertura o mais rápido possível. Entre os pontos discutidos, faço um destaque a moradores e moradores lá da Prainha e da Fibra, que denunciam, senhor presidente, a falta de celeridade para o início da implementação do programa Periferia Viva, que é uma política nacional vinculada ao PAC. E esse projeto, com valor de repasse de mais de 24 milhões de reais, prevê a construção de 66 unidades habitacionais, a regularização fundiária de 140 moradias e a requalificação urbanística lá da região. E trata-se de um passo fundamental para garantir a dignidade às famílias que vivem há mais de 40 anos ali no bairro industrial. E no dia 8 de agosto, senhor presidente, foi assinada a cessão do terreno, que é de propriedade da União, para a viabilização do programa do território. Na mesma ocasião, foi oficializada a transferência financeira da primeira etapa para a conta da Prefeitura de Aracaju, cabendo agora à gestão municipal dar início às obras e à implantação do posto territorial. Esse posto é um posto onde, né, tanto os movimentos sociais, tanto a própria prefeitura, os órgãos responsáveis pela urbanização, podem pensar a melhor forma de investir esse valor que já está, né, parte dele, né, 5% já está na conta da prefeitura, e até agora, presidente, não foi feito nada. E essa situação acaba gerando, né,
uma consequência, né, e prejuízo lá, porque há uma expectativa das famílias, e como desde o 8 de agosto não está sendo feito nada, está acontecendo algumas implicações lá, né? Então, o que a comunidade fala é que a implantação do posto territorial, que é um espaço físico que é localizado lá no território, é fundamental para as ações de participação e engajamento social entre mobilizadores do território, o poder público e a comunidade. E até agora nada foi feito e o dinheiro segue parado nos cofres aqui da Prefeitura de Aracaju. E as comunidades, né, tanto a Prainha e a Fibra, né, estão, né, apreensivas com a possibilidade da Prefeitura de Aracaju perder o recurso, porque tem um prazo para iniciar as atividades, e conseguindo, que foi conseguida a partir de luta e organização dessas comunidades contra ameaças de despejo, violência institucional e por moradia digna. E cobramos, então, esclarecimento à Prefeitura de Aracaju e reforçamos a importância da materialização desse processo tão fundamental para a inclusão social e direito à cidadania. E a comunidade, né, pediu que a gente exibisse aqui um vídeo, né, que é o terreno cedido pela União, onde, por causa dessa morosidade, seu presidente, está sendo construído, né, onde será construído um novo conjunto habitacional que receberá parte das famílias da Prainha, do bairro industrial e da ocupação fibra. No terreno funcionava uma antiga fábrica de gelo, hoje desativada. Enquanto a prefeitura demora, antigos donos da fábrica de gelo promovem construção dentro da área cedida pelo governo federal às comunidades. Então, quero que passe esse vídeo, porque justamente pela demora, até mesmo de continuar, né, de começar os trabalhos lá, né, estão construindo, né, um galpão lá, e isso acaba sendo um motivo para que essa situação perdure, né, por mais tempo e as obras não iniciem. E outra coisa, eles já oficiaram a Insurb, né, eles já notificaram, mas ainda a construção continua. Pode passar o vídeo. Aqui era cheio de mata, limparam tudo. Aqui é a frente. Os portões que eu falei logo no início, foi isso aqui, ó. Esse aqui não funcionava, era desativado. E agora eles botaram para usarem. Essa entrada aqui ninguém usava. E abriu essa outra, essa daqui, né? E essa branca aqui era a única que funcionava. A outra entrada que eu falei. O que a comunidade, a população está denunciando é que antes da doação desse, né, desse espaço, né, desse terreno ali, que tem esse galpão, que era uma antiga fábrica de gelo, que era da União, que foi repassado para a prefeitura, e a prefeitura tinha, né, foi repassado 5% do valor para começar as obras, para justamente não acontecer isso, né? E depois disso, né, as antigas pessoas, não donos que eram da União, as pessoas que desenvolviam as atividades, estão voltando lá, construindo, né, fazendo construção em uma área que já foi doada, né, para a construção lá das casas da comunidade Prainha. E esse espaço seria o local onde a prefeitura tem, né, o direito, pode construir, né, esse passo, né, esse centro, né, de convivência, né, um centro para que
possa ser discutida as construções, né, que vão acontecer, né, tanto as casas, mas também, né, dentro do programa, além das casas, tem outras, né, postos de saúde, quadra, praças, né, em toda aquela região. Além, ali vai ser uma avenida, né, aquela avenida que é do bairro Industrial vai seguir até sair lá no Porto Dantas. Aquelas casas que existem à margem do rio serão indenizadas e nessa área daí onde tem essa, serão construídas as casas, né? Pelo que eu fiquei sabendo, são duplex, porque a pista ali que a gente vira ali, né? Antes vai seguir ali a orla do bairro Industrial e aquelas casas que são, né, dessas ocupações serão feitas nesses espaços. E como está demorando, né, tem a possibilidade de essa retomada das atividades lá de gelo acabe atrapalhando o programa. Bom, outra situação, né, que a gente vem denunciar, senhor presidente, é a questão do centro de criatividade, né, que seguindo as atividades, né, de visita aos equipamentos, né, da nossa cidade, equipamentos culturais. Ontem eu fui visitar o Centro de Criatividade, né, que é um equipamento importantíssimo para a cultura, que existe há mais de 40 anos, que é localizado ali no bairro Getúlio Vargas, aqui em Aracaju, e que é no território do Quilombo Urbano da Maloca, né, e que a gente conversando ali com algumas pessoas da comunidade, né, não existe nenhuma identidade, né, da comunidade quilombola. Como é? Eu não sei se o senhor conhece o Centro de Criatividade. Aquela área ali já foi reconhecida como quilombo urbano aqui, né, o primeiro quilombo urbano, né, um dos primeiros no estado. E o Centro de Criatividade é lá, né, naquele morro, onde onde foi o início mesmo da comunidade. Só que o centro, né, não existe nada em relação à identidade, né, da comunidade quilombola, né, a identidade cultural, né, daquele povo. E o que a gente percebeu é não uma utilização real daquele espaço, um espaço maravilhoso. Não sei se alguém já foi lá, né, no alto, que vê a cidade toda, mas estava abandonado, doutor Manuel Marcos, sem, né, segurança. As pessoas poderiam usar a academia da cidade, onde, né, as pessoas idosas fazem suas atividades físicas, acabam utilizando um dos espaços lá, mas eu conversei com algumas senhorinhas e elas estavam preocupadas com segurança, né, porque não é um espaço apropriado, está cedido à academia da cidade. Vou dar uma parte ao doutor Manuel Marcos. Lhe agradeço, deputada Vinda Brasil. Aquele espaço do Centro de Criatividade, ali, quando eu saí de Santo Amaro, a minha família foi morar ali. Mas, antes de morar, eu fiz uma pesquisa histórica daquela região e foi lá onde chegaram os primeiros negros de Aracaju. Sobretudo, no advento do transporte ferroviário, quando chegava ao Brasil, que era prioritário no Brasil. Então, os trabalhadores da leste brasileira vieram para ali e predominava exatamente os trabalhadores negros. Por isso que aquela comunidade foi considerada um quilombo. Sim. E eu tive muito orgulho, muita honra de também povoar aquela situação e conviver com aquela comunidade extraordinariamente trabalhadora e de negros. Muito obrigado e parabéns a Vossa Excelência, que traz pautas social muito importante para essa Casa Legislativa, por isso que é notabilizada como uma grande parlamentar. Parabéns, querido.
Obrigada, doutor Manuel Marcos. E, além dessa questão, da falta de identidade, quilombo, de ser um quilombo embora, tem a questão que o auditório não possui data show, o som está com dificuldade, equipamento, como eu já disse, de som sem funcionamentos, problemas de iluminação, diversas salas, como de fotografia, áudio, artes visuais, biblioteca, entre outras, estão sendo utilizadas como depósito de entulho, e atualmente apenas 3... Tem mais 2 minutos, deputada. Obrigada, senhor presidente. Atualmente, só 3 professores permanecem em atividades lá no centro, que deveria ter uma utilização maior para movimentar a cultura, principalmente a cultura periférica, a cultura negra, que é tão potente em nosso estado. E falando de cultura, ontem eu fui participar do Blitz Cultural, que celebra os 20 anos do grupo Boca de Cena, que essas atividades de comemoração começaram no dia 11, envolvendo oficinas, apresentações de espetáculos em escolas e diversos bairros. E ontem eu participei do Laboratório Cênico Parque, que foi muito importante, 5 atrizes e um ator fazendo cada um monólogo, uma apresentação que foi muito emocionante. E hoje vai acontecer de novo essa apresentação, que fica na sede do grupo de teatro Boca de Cena, que fica localizado na Rua 4, número 64, no Jardim Centenário, aqui em Aracaju. E amanhã, 19 de setembro, na Praça Oswaldo Mendonça, senhor presidente, também lá no Bugio, às 17 horas, o Grupo Boca de Cena encenará o espetáculo Os Cavaleiros da Triste Figura. E também vai acontecer, senhor deputado, a apresentação do cantor e compositor Chico César, que trará para Aracaju um show aos vivos, 30 anos em voz e violão, que é uma referência, um artista maravilhoso, que estará lá participando dessa atividade lá no Bugio. Eu tenho outras agendas, mas se der tempo, eu vou pedir. Pode concluir, deputado. Obrigada. Esse presidente super gentil e muito obrigado. Assim, eu quero dizer que também hoje vai acontecer uma audiência pública lá na Câmara Municipal, senhor presidente, de Aracaju, de autoria da professora e vereadora Sônia Meire, falando sobre os impactos das PECs na garantia de direitos e o sistema de segurança pública cidadã no município de Aracaju. Uma audiência muito importante, quem quiser participar. E também, amanhã, vai acontecer a inauguração da nova Casa de Apoio Ana H6, da Associação de Amigos de Oncologia, a AMO, lá na Rua Permínio de Souza, 81, em Cirurgia. E, no domingo, para finalizar, vai acontecer a 7ª parada LGBT do Baixo São Francisco, porque nós, LGBT, existem em todo o estado, não é só aqui em Aracaju, não, viu, presidente? Todo o estado, a comunidade está organizada. E vai acontecer no domingo, dia 21, a partir das 13 horas. E esse espaço representa um fundamental para dar visibilidade, diálogo e afirmação dos direitos da comunidade. Tenho certeza que Jéssica Taylor vai estar lá domingo, Jéssica. Vai, belíssima. Então, quem quiser prestigiar, vai lá a partir das 13 horas, lá na cidade, na praça de evento, acho que é numa avenida, esqueci o nome da avenida. E é isso, senhor presidente. Muito obrigada e desejar um bom final de semana para todas, todos e todos.